dia a todos mais uma vez. Antes da gente estar dando início ao nosso evento, gostaria de agradecer a presença das autoridades. Leniel Borel, vereador. Gostaria de agradecer a presença de Dilma Cupite de Medeiros, coordenação do PSE, da SMS. Flávio Antunes, chefe do escritório da Unicef Rio de Janeiro. Anderson Cabral, primeiro-tenente da PEMERGE, Patrulha Escolar e PROERGE. Marco Aurelius, inspetor Bazem, da Guarda Municipal. Coronel Rodrigo Gonçalves da Silva, subsecretário de Defesa Civil do Rio de Janeiro. Tainá Leonardo, enfermeira da Gerência de Saúde da Criança e do Adolescente, SMS. Thelma Regina Abreu, coordenadora pedagógica da ONG Ímpar. Gostaria de agradecer a presença também de Tainá Ramires Castro, assistente social da ONG Ímpar. Ana Paula Cardoso da Silva, da SMS, subsecretária de Proteção Especial. Aline Antônia da Silva, psicóloga da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E Dejane Nascimento, gerente da SMPD, Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. Além de agradecer às autoridades, também gostaria de agradecer a presença de todos os coordenadores de CREA, diretores, professores, todo o corpo docente, todo o corpo da Secretaria Municipal de Educação. Hoje estamos dando início ao terceiro Fórum de Prevenção à Violência nas Escolas, cujo tema é Convivência e Conflitos na Escola, Diálogos para a Prevenção, cujo objetivo principal é promover a ampla discussão na rede municipal de ensino a respeito das relações entre estudantes, entre profissionais, a fim de fomentar nos espaços escolares relações fundadas no diálogo, no acolhimento, no cuidado, na valorização das diferenças e no respeito à diversidade, prevenindo assim as violências no contexto escolar. Nesse momento, vamos ter a apresentação musical da Escola Municipal Chile, da Quarta CRE, com o tema Bora pra Escola, Frequência Escolar. A primeira música, Chave do Futuro. A Chile vem te avisar, a escola é o melhor lugar. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. O que aprendemos é sensacional, conhecimento não faz nenhum mal. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. O Chile vem te avisar, a escola é o melhor lugar. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. O que aprendemos é sensacional, conhecimento não faz nenhum mal. Bora pra escola,
vem aprender. A chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender. A chave do futuro é você. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. E quando o sol se põe, a noite cai, o som persistir, o aprendizado não sai. Pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Bora pra escola, vem aprender, a chave do futuro é você. Ai, arrasou nos efeitos de mão, gata. Eu não tenho coragem. Vamos aplaudir, obrigado pelos aplausos. Vamos agradecer a professora Clarice, juntamente com a diretora Roseli, também da Quarta CRE. Muito obrigado. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber o quê. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Aplausos. Obrigado mais uma vez aos alunos da Escola Municipal Chile, da Quarta CRE, a professora Clarice Abreu, responsável pelo grupo, e a diretora Roseli. Obrigado pela presença. Obrigado, alunos, por essa apresentação maravilhosa. Obrigado. Nesse momento, convido o subsecretário Hugo Nepomuceno para dar boas-vindas a todos os presentes. Bom dia. Bom dia, bom dia.
Bom dia a todos os presentes. Bom dia, pessoal. Com essa abertura linda da nossa Escola Municipal Chile, quero agradecer a todas as autoridades que o Bruno aqui já mencionou e destacar a importância da gente estar reunido aqui nessa manhã para o terceiro fórum, que está dentro de uma estratégia nossa do programa Escola Segura, desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação, que tem como foco a gente avançar cada vez mais nas estratégias para que as nossas escolas sejam espaços de prevenção, proteção e segurança para toda a nossa comunidade escolar, inclusive atinando ali para os aspectos que falam sobre as violências que impactam o cotidiano da escola e que também, muitas vezes, são produzidos dentro da própria escola quando a gente fala da convivência. A gente, que é uma rede super preocupada em produzir resultados de aprendizagem, temos avançado muito na aprendizagem dos nossos estudantes, a gente tem uma preocupação para que essa escola acolha a criança, acolha o adolescente, acolha as questões que eles trazem para o interior da unidade escolar e trabalhar sobre convivência, que é o grande tema que a gente vai debater no fórum de hoje, é super importante. Uma convivência positiva não significa a ausência de conflitos, mas é como a gente lida com os conflitos que se estabelecem dentro da escola. É a divergência, são as questões, muitas vezes, de opiniões contrárias, são as situações que os alunos trazem para dentro da escola e que a gente tem que aprender a mediar, tem que aprender a estabelecer o diálogo como ponte fundamental para a solução de conflitos. E, para isso, é fundamental nós termos profissionais preparados, capacitados para enfrentar esses desafios, mas também promover essas discussões com os nossos estudantes. Por isso que, desde a edição do ano passado, desde o segundo fórum, a gente também traz os nossos alunos para participar do Fórum de Prevenção de Violências. Então, a gente acredita que uma escola segura é uma escola que se estabelece e se funda numa boa convivência. E a Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro está muito focada em trabalhar esses aspectos na nossa rede. E, com isso, também anuncio uma conquista, mais uma vez, super importante para a nossa rede municipal. Essa semana, nós demos posse aos 980 grêmios estudantis das nossas unidades de ensino fundamental. Então, quero pedir palmas aí para a nossa comunidade escolar. Porque quando a gente fala de convivência positiva dentro da escola, é super importante nós termos fórum para que os estudantes vocalizem os seus anseios, as suas angústias e tenham espaços também para participar da gestão democrática e participativa das unidades escolares junto às equipes gestoras. Então, quero agradecer muito o envolvimento, o engajamento de toda a comunidade escolar e dizer que nós seguiremos avançando para que as nossas escolas cada vez mais sejam espaços acolhedores e de segurança. Muito obrigado e que a gente tenha um excelente dia. Muito obrigado, subsecretário. Passo a fala agora para o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. Bom dia. Casa cheia aqui, hein, gente? Que alegria. Primeiro, agradecer aos nossos alunos da Escola Chive, nossa professora, que honra, diretora. Super prazer ter vocês aqui apresentando nosso evento. Estou vendo aqui nossos coordenadores também. Obrigado pela presença. Agradecer muita gente que faz isso possível também. Flávia, da Unicef, está por aí? Ali, que alegria. Obrigado em seu nome, agradecendo a todos os nossos parceiros da sociedade civil, de órgãos externos também. Rodrigo, nosso super representante aqui da Defesa Civil, líder brigado, junto com o nosso querido Belchior, Bazem, da Guarda Municipal. Nós queria pedir, Bazem, Rodrigo, vem para cá, por favor. Né? Chamar também aqui Alessandra e Renata. Renata está aí? Vem cá, Renata também. Chamar aqui o vereador Leniel também aqui, por favor. Acho que a gente tem representantes aqui, pessoal. Fica aqui, Renata, também. Acho que a gente tem representantes aqui. Fica aí, Bazem, aqui do lado da Alessandra. Fica aqui, Nel. Acho que a gente tem representantes aqui. Flávio, vem para cá também, que eu acho que representa a nossa sociedade civil. E aí, obviamente, poderia chamar muita gente, pessoal, mas tem gente aqui representando a nossa querida Guarda Municipal, a Alessandra, que toca toda a nossa parte de proteção educando, Renata, que conduz a nossa gerência de segurança escolar. Acho que esse é um trabalho muito importante. Tenente Cabral, por favor, também, se você puder nos ajudar aqui, representando as forças policiais, né, acho que também é fundamental. A gente tem aqui, né, um trabalho muito pioneiro no Brasil, hoje, relacionado à segurança escolar. Isso foi fruto de uma preocupação nossa, bastante pioneira, que eu vou explicar sobre isso, que a gente trabalha, Rodrigo, de maneira muito, muito junta. Então, seja com o nosso COR, seja com as forças policiais, Tenente Cabral, que eu acho que, representando aqui a Polícia Militar, a nossa deferência, né, pelo trabalho que é realizado. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que
o nosso papel enquanto educação é defender a educação todos os dias. É defender o bom funcionamento das nossas escolas, é defender que a gente possa ter o direito à aula, é defender que a gente consiga ter, né, Jaque, o nosso trabalho bem realizado, mas para isso a gente tem que ter condições, a gente tem que ter o território também permitindo que isso possa funcionar. Por isso que a gente tem esse trabalho muito bem realizado, Flávia. Eu acho que aqui tem uma parceria muito forte com vocês desde o começo. E representando o Poder Legislativo aqui, o vereador Viniel, que eu agradeço muito a presença, que também é um mobilizador, uma pessoa que defende como causa de vida também que a gente possa ter as nossas escolas da maneira mais segura possível. A gente teve uma grande conversa recentemente nesse sentido. Queria aqui pontuar com vocês, e aí com a presença das diferentes representações aqui dos nossos parceiros e do nosso time, que desde 2021, quando o prefeito Eduardo Paes me convidou para ser secretário de Educação, a gente tem uma obsessão com o tema da segurança escolar. Esse é um tema que para a gente é muito caro, é um tema que a gente mergulhou muito nisso. Meu chefe de gabinete, o Gustavo, que muitos conhecem também, é obcecado nesse tema. A gente estudou muito o que acontece pelo mundo nessa situação. E em 2023, que foi o primeiro ano que nós tivemos, vereador, desde que a pandemia estava mais controlada, porque 21 a gente ainda pegou um cenário muito complexo, 22 a gente ainda teve a Omicron, né, para quem não lembra daquela variante que acabou, né, tendo, né, Gracinha? Mas em 2023 nós começamos o ano mais normal, vamos colocar assim. A gente já estava ali bastante curioso e dedicado para esse assunto. Eu fui conhecer outras redes pelo mundo que lidam com isso. Então a gente tem contato com grandes redes pelo mundo. Uma rede que se parece muito com a nossa é a rede de Nova York, pelo tamanho, pela densidade, pela até organização para isso. E tem coisas que nós estamos mais avançados e tem coisas que eles estão mais avançados. Tem coisas que eles fazem, Tenente Cabral, que a gente não acha que é muito o caso. Por exemplo, você tem escola, né, em Nova York que tem detector de metais na porta da escola, o que for. Não vou entrar muito no mérito sobre isso, mas isso parte de uma preocupação social, né? Isso não foi do nada. As pessoas colocaram isso porque tem um anseio ali. Mas você imagina, uma entrada de uma escola, tudo que se forma, a gente não consegue lidar isso com porta de banco, imagina numa escola. Ainda mais com o que a gente entende que a escola deve ser. Mas isso não pode fazer com que a gente fique de braços cruzados. E foi aí que a gente começou um trabalho institucional e nós criamos a primeira gerência escolar de segurança escolar de grandes capitais e que foi através de um trabalho muito bem feito, junto com o time do Hugo, com a Alessandra, com a Renata. Todos os dias, de madrugada, a gente já começa um trabalho de conversar com os diferentes órgãos para entender como que está a nossa cidade. A gente tem um protocolo que é muito bem conduzido, que é o Acesso Mais Seguro, feito em parceria com a Cruz Vermelha Internacional. Não sei se tem alguém aqui, né, representando, se tiver, por favor, se some aqui com a gente, que são grandes parceiros também, que é considerado uma referência nacional e internacional para esse assunto. E a gente consegue, a partir disso, ter um contato com os diferentes órgãos, com a nossa ponta e, principalmente, com as nossas lideranças, que são os nossos diretores. Quem mais sabe o termômetro de uma escola é a gestão escolar. E pela gestão escolar, a gente está trazendo aqui os nossos professores, profissionais de educação, os nossos pais, os nossos alunos, mas é ali na liderança da escola que a gente consegue canalizar muito dessas informações. E a gente passou a implementar uma série de ações do nosso lado, tanto de difundir mais o protocolo Acesso Mais Seguro, de conseguir ter mais escolas capacitadas e treinadas, e de uma mudança de pensamento, onde a gente precisa trabalhar cada vez mais na prevenção do que no pós-trauma. É óbvio que trabalhar o pós-trauma também é fundamental, porque a gente quer poder ter o apoio necessário para as escolas que, infelizmente, tiveram alguma situação que requer esse apoio. Mas se a gente puder, Rodrigo, trabalhar a prevenção e conseguir fazer com que a gente possa ter comunidades escolares mais atentas. Eu acho que a série Adolescência, eu tenho falado muito sobre essa série nos últimos dias, traz muito dessa dinâmica sobre a falência do sistema educacional, sobre a falência de uma relação familiar, diversas situações, e que a gente precisa também estar olhando para isso. Mas mais do que isso, que a gente consiga ter, do nosso lado, enquanto gestão de secretaria, as ferramentas mais atualizadas, mais modernas possíveis. E aí tem uma mudança, gente, cultural que a gente precisa fazer, Bazen, no nosso país, que o Brasil, muitas vezes, não dá devida atenção para protocolos e para treinamentos como se deveria ser. Isso é muito triste, porque é óbvio que ninguém aqui,
gostaria de ter que treinar a evacuação de uma escola para uma situação de possível ataque ou o que for. Mas a gente precisa saber quais são os caminhos, seja para uma situação de conflito externo, seja para uma situação de uma questão motivada para um indivíduo, para alguém que esteja adentrando a escola de uma maneira, né, não permitida, seja uma questão de incêndio, seja uma questão de alagamento, o que for. Ter isso. Então foi através disso que a gente conseguiu realizar o nosso protocolo Escola Segura, que é hoje utilizado por diferentes redes do Brasil que vêm conhecer esse nosso trabalho. E assim, está muito bem condensado ali. E eu peço muito para que todos, de fato, né, implementem isso com as suas comunidades escolares. Coloquem em prática, treinem, aperfeiçoem, possam dar feedback para a gente. Ali tem uma série de ações, né, do que fazer e do que não fazer, para as diferentes formas de violência. Estou falando aqui violências de maneira mais, né, explícita, mas também tem violências que acabam acontecendo relacionadas à discriminação, que é outro assunto que a gente não tolera. Nas suas diferentes formas. E está lá a gente colocado como que a gente também conduz isso. E de uma maneira muito dinâmica. Isso não está escrito em pedra, mas é a nossa melhor tentativa de resposta. Além disso, a gente tem o nosso aplicativo Escola Segura, que também é uma excelente forma de comunicação. E a gente criou, Rodovinel, o nosso aplicativo, por quê? Porque o desafio de comunicação interna é o mais desafiador para uma estrutura como a nossa, com 58 mil profissionais. Imagina. Né? E aí, quando isso acontece uma questão numa escola, ou o que for, seja porque teve um incêndio, seja porque teve, né, alguma situação de violência explícita, como que era a comunicação prévia a isso? Vamos dizer que o diretor Hugo, que está lá na escola, né, X, quando eu estava lá na Sexta CRE, ele fala assim, nossa, aconteceu tal, eu preciso entrar em contato com a secretaria, eu vou entrar em contato com quem, Flávia? Com quem eu conheço, porque eu tenho uma relação, né, que se formou comigo, porque passou no concurso comigo, o que for. E a vida é feita disso, né, das pessoas que a gente conhece, né, Gracinha, que a gente consegue através. Mas essa não necessariamente é a forma mais eficaz da informação chegar. Quando a gente tem um protocolo, quando a gente tem um fluxo bem estruturado, é a melhor maneira. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o nosso botão lá, né, que é o botão de emergência. Esse botão de emergência, se ele é clicado, assim, todas as instâncias nossas ficam assim. E é a maneira mais eficaz da gente poder ter alguma coisa. E o botão de emergência significa o seguinte, emergência. Tinha meses que esse botão não era clicado. Semana passada ele foi, e graças a Deus não foi uma coisa concretizada. Mas foi uma ameaça de alguém que passou na rua gritando, dizendo, tu vai entrar, vou fazer isso aqui. Pode ter sido alguém que estava descontrolado, que estava, né, sobre, né, com entorpecentes, o que for, né, mas a pessoa ameaçou que ia fazer alguma coisa, quem estava dentro da escola não pensou 2 vezes, e é isso. Clicou ali, em 2 segundos a gente estava agindo. Assim, ó. Em 2 segundos o Hugo já me mandou um print do que estava acontecendo, toda a nossa cadeia de comando estava estruturada, o Cor já estava com uma câmera ali, ó, pum, na escola, né, olhando o que for, a polícia militar já tinha sido acionada. Então, assim, gente, todos os esforços de maneira mais integrada possível estão sendo colocados em prática. É óbvio, e aqui eu agradeço muito o apoio das nossas secretarias de assistência social, da saúde, são grandes parceiros nossos nessa jornada, né? Agradeço demais para isso. E outras secretarias também que nos ajudam muito para que a gente consiga trabalhar enquanto prefeitura. Né? O time do prefeito Eduardo Paz tem muito esse comando, né? De maneira clara, a gente tem bússola, aonde que a gente quer chegar, como que a gente quer agir. Isso é muito importante. Tem gente que está mais ali na ponta, diretamente trabalhando com a gente. E aí eu queria aqui, gente, essa é uma conversa, esse fórum é um momento muito franco da gente poder estar trocando. Temos nossos especialistas que vão conversar hoje com a gente aqui, que eu agradeço muito a presença. Mas eu queria terminar dizendo para vocês que a gente está entrando no mês mais complexo do ano, quando se diz respeito à questão de violências. E eu não falo isso para que a gente saia desesperado, não é isso. Mas é para que a gente saia conscientizado das nossas ações e o que a gente tem em curso. Abril, mundialmente, é o mês de mais atenção. Porque você tem, e estava conversando com o vereador na semana passada sobre isso também, você tem, Davidson, né, diversas situações que aconteceram pelo mundo, mais concentradas no mês de abril. E o que eu quero que a gente saiba é o seguinte, os nossos 2 últimos, né, ciclos de abril foram ciclos de sucesso. Tá? A gente conseguiu ali conduzir muito bem, né, enquanto país, enquanto cidade também.
mas a gente teve, né, há um tempo atrás, um mês de abril muito tenso no nosso país. Então, a gente tem que saber as nossas ferramentas, a gente tem que saber os nossos protocolos, a gente tem que saber que nós estamos olhando para isso de forma prioritária. E aquela situação, gente, é igual seguro. Você faz seguro torcendo que você nunca use. Não é isso? Mas tem que ter. Tem que ter. Tem que investir, tem que se preparar, tem que estar planejando, tem que estar a gente ali atuando. Mas a gente torce e a gente trabalha e a gente quer gerar uma comunidade escolar para que a gente nunca precise. Mas do nosso lado, enquanto gestores, e todos aqui somos gestores, seja na nossa sala de aula, seja na nossa escola, seja na nossa área da secretaria, seja nos nossos parceiros aqui, que a gente possa atuar sempre em conjunto em prol das nossas escolas, da nossa rede municipal. Obrigado, gente. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Valeu. Muito obrigado, secretário. Obrigado a todas as autoridades, mais uma vez. E, nesse momento, convido a nossa palestrante, a professora doutora Luciene Tonheta, doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e Universidade de Genebra, na Suíça, professora do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp, campus Araraquara. Por favor, professora Luciene Tonheta, vamos aplaudir nossa palestrante, cuja temática, caminhos para a prevenção às violências entre estudantes. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Eu cumprimento as autoridades, cumprimento a todos, a todas, e gostaria de agradecer por este convite para compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos discutido, temos estudado há 20 anos o nosso grupo de pesquisa, só 20 anos, um pouquinho sobre como é que nós fazemos do ponto de vista da escola, do ponto de vista da formação humana, do ponto de vista da psicologia, como é que nós podemos colocar todas essas ações em prática para formar meninos e meninas que saibam, de fato, conviver. Vou falar do ponto de vista, portanto, de dentro da escola. Ouvir com atenção o quanto vocês já fazem para proteger, para cuidar das nossas escolas, para que elas sejam espaços de segurança e de proteção em forma de rede. E o quanto essa rede ela tem se preocupado com esses espaços de bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Gostei muito de ouvir vocês falando sobre convivência positiva. E o quanto é verdade que não se transformam crianças e adolescentes sem se pensar, não se tem desempenho escolar, como nós tanto queremos, que as nossas crianças e adolescentes tenham melhores resultados em matemática, história, geografia, português, sem que elas tenham, que elas sejam acolhidas, que elas experimentem um espaço de bem-estar na escola. As pesquisas têm dito isso o tempo todo. As pesquisas já, desde muito cedo, já têm mostrado esse desafio. É preciso que as crianças e adolescentes experimentem na escola espaços de bem-estar para que elas, então, possam ter experiências, para que elas possam, então, ter resultados melhores do ponto de vista da aprendizagem. O que eu venho compartilhar com vocês, então, é um pouco sobre como é que
como é que nós podemos, enquanto professores, professoras, e diretores, diretoras, dentro do espaço da escola, trabalhar com, com os desafios dos problemas de convivência que acontecem nesses ambientes. O que é que nós podemos fazer? E como é que esses problemas se manifestam? Qual é o nosso trabalho? E como é que estes problemas, eles, depois, principalmente da pandemia, eles têm nos mostrado a diferença de escola, uma escola sem paredes, uma escola que nos desafia a cada dia e se transforma como escolas que precisam ser modificadas, escolas que precisam de um outro olhar, escolas que precisam estar atentas a características de crianças e jovens que não são mais os mesmos, que pertencem a uma outra geração e que precisam de mais do que apenas o nosso olhar de professores. Nós não estamos dando conta de todas as demandas que essas crianças e adolescentes têm. Vamos ver quem mais pode nos ajudar. A nossa rede, como os agentes externos, toda essa rede que vocês construíram, será que ela é suficiente para dar conta de tantas demandas que mostram crianças e adolescentes hoje? É disso que nós vamos falar. Bom, para a gente começar, eu queria apresentar... Tem um passador para eu poder passar? Ah, você que passa. Tá bom, então pode passar. A gente vai começar... vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que é... Pode passar, querido. Que é uma situação que aconteceu há pouco tempo, no ano passado. Ele tem imagens bem fortes e elas... Claro que vão sensibilizar vocês. É o caso que aconteceu em Praia Grande no ano passado. E, a partir desse vídeo, a gente vai discutir um pouquinho, então, sobre as ações da escola. Tá bem? Um estudante que sofreu uma forma de violência dentro da escola. Vamos lá. Este vídeo foi gravado dentro de uma escola estadual em Praia Grande, litoral de São Paulo. Vários alunos agridem um outro, de 13 anos. O garoto não consegue se defender. Uma cena que, segundo a família, se repetiu quase todos os dias na escola. Até que Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazarra morreu. Segundo os familiares, Carlos chegou em casa reclamando muito de dores por todo o corpo, pois havia levado mais uma surra de outros alunos da escola. O menino nem conseguia falar direito, de tanta dor. Ele reclamava por não conseguir respirar. Quando eu respiro, E tu nem estava brincando com ele? Datena, vendo o sofrimento do garoto, a família o levou até o pronto-socorro central da cidade. Lá, segundo os familiares, os exames mostraram 3 costelas fraturadas e um sério ferimento na perna direita. O garoto foi atendido, medicado, mas foi mandado de volta para casa. No entanto, ele continuava reclamando de fortes dores e passou mal durante a madrugada. Chorava muito. O pai, então, levou o menino para um hospital na cidade vizinha, Santos. Lá, Carlos teve uma parada cardíaca e morreu. Imediatamente, os familiares registraram um boletim de ocorrência, apontando o bullying que o garoto sofria na escola, as constantes surras e a negligência do atendimento médico. O Hospital de Santos disse que não vai comentar o caso. A polícia agora está investigando. A Prefeitura de Praia Grande solicitou esclarecimentos dos fatos à Secretaria de Estado e também ao hospital, que fez o atendimento do menino. Pronto, podemos parar, não precisamos ouvir o Datena. Não é? Vamos lá. Primeiro, pode passar. Como é que a gente se sente vendo esse vídeo? Podemos falar. Impotente. O que mais? Angustiada. Triste. O que mais? Como é que a gente se sente vendo esse vídeo? Assustada.
Mal, chocada. Oi? Eu não escutei aqui, ó. Dolorido. Dolorido aqui, o nosso adolescente falou. Dolorido. Hã? A gente se sente violentado. Oi? Violentado. Sim. Então, você já está inaugurando uma segunda coisa, uma segunda pergunta. Joia, vai lá. Ele fez a pergunta, que perguntas a gente tem? E ele faz, como é que não tem um agente, não tem um adulto lá para separar essa briga? Para separar, para olhar esses meninos? Foi a pergunta dele. Quem mais tem perguntas? Que perguntas passaram pela cabeça de vocês enquanto vocês viram esse vídeo? A direção não viu isso? Oi? Onde eu falhei? Onde é que eu falhei para isso acontecer como profissional? Onde é que eu falhei que esses meninos estão se pegando desse jeito? Que mais? Que outras perguntas passaram pela cabeça de vocês? Como é que... Olha só que pergunta que boa. Como é que isso aconteceu? Como é que foi acontecer isso? Porque essa foi uma vez que a gente viu, mas o vídeo mesmo já... A reportagem traz que isso era recorrente, acontecia várias vezes. Então, por que isso... Como é que nunca ninguém viu? Como é que nunca ninguém fez nada? Porque isso já acontecia, já tinha acontecido outras vezes. Que mais? Como? O que as famílias? O que são as famílias desses participantes? Ou seja, esses meninos, como é que eles conseguiram fazer uma coisa dessas com esse outro garoto? As famílias deles não orientaram esses meninos? Como é que é a orientação que esses meninos recebem das suas famílias? Que mais? Oi? Cadê a diretoria? É isso que você falou? Cadê a direção da escola para permitir que isso aconteça? Que mais? Que mais que vocês pensaram? Oi? Que experiências essas crianças trazem do entorno da escola para que se retratam dessa maneira de ação com este garoto? Oi? Pois a reportagem questiona o hospital. E aí, não se questiona a escola? Aquela cena toda acontecendo na escola? Como é que isso acontece dentro de uma escola que deveria ser um lugar que protege? É a pergunta dele. Olha que interessante. Esses meninos, tinha um monte de gente ali olhando, tinha um monte de gente assistindo, e não tinha nenhum grupo de amigos que protegeu esse menino. Esse vídeo eu passei esses dias para um grupo de adolescentes, e um garotinho disse assim, eles tiveram a capacidade de filmar, mas não tiveram a coragem de defender. Não é? Quem mais? Oi? Oi? Olha, você está dizendo, então, que... transforma isso numa pergunta, professor. Professor? Transforma isso numa pergunta. Que sociedade é essa que permite que essa cena se naturaliza e que quem vai tentar resolver um problema de violência acaba sendo mais violentado ainda? Olha só a pergunta dele. Fala. Como alguém que está atuando na escola, como agente da escola, como essa
pessoa poderia intervir sem se machucar, sem machucar os, né, sem expor cada vez mais a sua violência? Olha que Acho que se transformaria nessa pergunta, né? Como poderia ser? olha lá, ela está dizendo, ela transformaria numa outra pergunta, e como é que a gente pode intervir numa cena como essa, sem se transformar num alvo de violência, e para que essa violência de fato não aconteça? Quem é que pode intervir também talvez pudesse ser uma pergunta, não é? Tudo bem? Vamos. Rodada feita, agora eu vou mais um pouco, depois a gente abre de novo para mais perguntas, tá bem? Vamos lá, podemos passar. Bom, este caso, na verdade, é um caso de bullying, não é? A reportagem traz como um caso de bullying. E um caso de bullying, ele tem algumas características próprias. Ele tem, não é à toa que nós temos uma lei. Na verdade, nós no Brasil temos duas leis que falam especificamente com o nome de bullying. A lei de 2015, a lei anti-bullying, e depois a lei 14.811, que criminaliza o bullying. Será que é porque essa palavra é bonitinha que tem essa lei? Não é? Será que é porque nós costumamos americanizar as coisas, que é mais bonito? Não. Bullying é um fenômeno, bullying é um tipo de violência que não tem tradução para essa palavra nas línguas latinas, porque não existe uma palavra em português que queira dizer o conjunto de manifestações que esse tipo de violência tão importante quer dizer. Bullying é um tipo específico de violência que tem ao menos essas características. E ele é um tipo de violência que é velado. Interessantemente, a primeira não foi à toa que a primeira pergunta que o nosso amigo lá fez foi: cadê os adultos? Cadê a direção? Cadê os professores? E vocês, de fato, ficaram olhando para ele e, com certeza, essa foi a primeira pergunta que muita gente se fez. Onde é que estão os adultos aí? Não é? Porque ninguém viu. Ninguém viu. Porque o bullying tem esta característica. Ele não é visto pela autoridade porque ele é um fenômeno velado. Ele não é visto, como lembrou o secretário de Educação, a série Adolescência, ele não é visto porque as pessoas que cometem bullying, as pessoas que se envolvem numa situação de bullying, como espectadores, como o filho do policial na série, para quem já assistiu, como alvo, como o próprio menino que depois se torna um autor de bullying, como autores, como a própria menina que depois se torna uma vítima de bullying, não revelam isso para quem é a autoridade e pode cessar este problema. O bullying é uma forma velada de violência, escondida aos olhos da autoridade. E é por isso que ele é tão perigoso. Bullying é um problema porque ele tem essas características. Ele tem um autor, ou mais autores, que tem a intenção de ferir. Ou seja, ele não é uma brincadeira que é passageira. Algo que eu faço, e se você me fala, eu não estou gostando, Luciene, do que você está fazendo comigo, eu paro. Desculpa, não quis, foi mal. Bullying é algo que eu faço porque eu quero rebaixar alguém, eu quero menosprezar alguém, eu quero fazer com que aquele sujeito seja minimizado diante de uma plateia que assiste ou que fica sabendo do meu menosprezo diante dos outros, porque o que me alimenta é ver o outro sendo menosprezado na frente ou em que uma plateia saiba depois o que aconteceu. Então, nós já temos duas características. A primeira característica é um autor que tem a intenção de ferir. A segunda característica é que um público assiste e vê
tanto o meu valor como autor, quanto a desgraça de quem é acometido pela situação. A terceira característica é que há uma vítima que é frágil. Não é apenas uma vítima que sofre porque ela tem um estereótipo diferente, ela é marcada por um estereótipo social. Ela é marcada pela diferença por esse estereótipo social. Ou seja, ela é baixinha, ou ela é a mais alta, ela é a mais gorda, ela é a mais magra, ela é a que usa óculos, ela é a mais inteligente, ela é a que tem trejeitos, ela é a que é negra, ela é a que é oriental, ela é a que ela é a nordestina, ou ela é a diferente, ou a que tem um marcador estereotipado num meio social vigente. Isso significa o quê? Significa que nem todo baixinho, nem todo gordinho, nem todo a pessoa que usa óculos, nem todo estereótipo social é vítima de bullying. Significa que, para ser vítima de bullying, eu preciso me sentir vitimizado. Eu preciso me sentir fragilizado. Eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Ou seja, é como se inconscientemente eu merecesse aquela figura, aquela imagem empobrecida. Uma vítima de bullying tem uma imagem empobrecida de si mesmo. Uma vítima de bullying não consegue reconhecer os seus estados emocionais. Uma vítima de bullying, ela não manifesta os seus próprios estados emocionais. É por isso que ela tem dificuldade de se proteger. É por isso que ela tem dificuldade de dizer para o outro: pode parar. Eu não estou gostando do que você faz. E ela se coloca, portanto, inconscientemente nessa situação de vitimização. Ela faz assim. Quando ela se sente preocupada, é assim que ela manifesta. Quando ela se sente triste, é assim que ela manifesta. Quando ela se sente alegre, é assim que ela manifesta. Quando ela está com raiva, é assim que ela manifesta. Vocês viram alguma diferença? É isso. Um rosto inexpressivo. Exatamente, uma vítima de bullying não consegue identificar, nomear e expressar aquilo que ela sente. Uma vítima é frágil, ela não se protege, ela não consegue se defender. Então, diante de um público que a julga e ela se vê como julgada por alguém, uma vítima de bullying tem a sua identidade completamente distorcida. Porque, na verdade, vejam o que acontece. O que mais nós queremos na vida como seres humanos, sermos aceitos num grupo social. Essa é a nossa grande necessidade, a necessidade humana. Aliás, Vallon teria dito que até os animais fazem isso. Porém, imaginem se os animais fazem isso, ele teria testado lá na década de 30 isso com as cachorras dele. Ele diria, descreve lá num dos seus livros: até as minhas cachorras, uma gosta de ser acariciada na frente da outra, só para causar, sabe? Só para causar ciúme uma na outra. Não é isso? Se entre os animais isso acontece, o que dirá entre os humanos? O que nós queremos é nos sentir valor diante dos outros. Isso faz com que o bullying seja um problema ainda maior. Sabe por quê? Essa é a outra característica do bullying. Já perdi as contas de qual é. A característica da paridade. Não existe bullying entre pai e filho. Não existe bullying entre professor e aluno. Não existe bullying entre diretor e professor. Existe bullying entre
aluno e aluno, professor e professor, diretor e diretor. Existe bullying entre filho e filho, mesmo que um filho tenha 10 anos e o outro filho tenha 5. Mesmo que um aluno seja do primeiro ano do ensino médio e o outro aluno seja do 8º ano do Fundamental 2. Ele é aluno. Hierarquia. Na hierarquia, ele tem a mesma. São relações horizontais, não são relações verticais. Luciene, se o menino é violentado pelo professor, porque o professor ameaça, porque o professor menospreza, o professor ridiculariza, expõe o menino todos os dias diante de um público, isso não é bullying? Não. Isso é violência? Sim. Isso é desrespeito? Sim. Mas tem outro nome. Isso é assédio moral. Não é bullying. Bullying é um problema entre pares. E por que é tão sério? Exatamente porque ele fere a necessidade de eu conquistar a minha identidade. Lembrem das cachorras do Valon. Porque eu preciso ser alguém aos olhos do outro. E quem me faz ser alguém é o outro que é meu par. O outro que eu quero ser parte do grupo. Um adolescente não quer fazer parte do seu grupo social, professor. Ele quer fazer parte do grupo social dele. Ele vai no cinema com quem? Com você, professor? Não. Você chama seu professor para ir no cinema? Não, né? Às vezes, né? Pode até ser, né? Pois é. Mas com quem ele tem rede social? Com quem ele vai no shopping? Com quem ele brinca no recreio? Com quem ele passeia? Ou seja, com quem ele quer participar? Com quem ele quer pertencer? Ao grupo social horizontal dele. Portanto, a próxima característica é a paridade. Bullying é um problema porque ele fere a relação entre pares, não uma relação de desigual. É como se fosse um espelho quebrado, porque Hugo, né? É Hugo. Hugo, espelho quebrado, não porque eu me vejo e você faz a mesma coisa, mas porque, vejam, é um espelho quebrado porque o meu par é aquele que eu falo alguma coisa para você, Hugo, você ri. Hugo, falei alguma coisa para você, dá uma risadinha para mim. Ah lá, ele riu, gente, vocês não estão vendo, mas ele riu. Ele dá uma risadinha. E aí, o que esse espelho me diz? Oba, eu posso ser aceito. Ah, ele está gostando de mim. Tá? Oba, então ele está me aceitando. Mas eu falo alguma coisa, eu conto uma piada bem chata, sei lá, você faz uma cara feia, que você não gostou. Ixi, então eu preciso mudar. Então, entendem o que é um espelho? Ou seja, o que é esse espelho? Ele me devolve a imagem que eu sou, a imagem que eu tenho de mim. Então, essa é a imagem que eu tenho de mim. Então, vejam, o bullying fere a identidade, a construção da identidade. É por isso que ele é tão sério. Então, vamos lá. Eu tenho um alvo frágil, a repetição, a paridade, a intenção do agressor de agredir, de ferir, um público que assiste e a última característica. Bullying não é uma agressão pontual porque ele tem a repetição, ele repete todos os dias o que uma criança, o que um adolescente mais quer na vida é estar livre, principalmente quando ele é digital. Digital não precisa nem ter repetição, porque uma vez postado, uma vez ferrado, não tem mais jeito, tá certo? Imaginem o que significa ser colocado um emoji, uma humilhação na internet. Significa, imagine para um adolescente que tenha dimensão do que é ser humilhado para milhões de pessoas que visualizarão e que saberão o que ele está sendo chamado.
a repetição faz com que aquela pessoa faz com que torne a vida dela um inferno. E a última característica, não há um embate de forças. Bullying é um problema porque eu bato, eu xingo, eu engano, eu humilho. Quem sofre bullying não tem forças para impedir. Vocês viram pelas cenas do garoto ali qual é o grande problema dele? Ele não faz nada. Vocês viram o rosto dele. Lembrem do rosto dele. Ele tem a expressão. Imaginem o quanto ele está ali desesperado, não é? Ele está chorando muito ali. Ele tem a expressão de dor. Mas vocês viram ele fugindo. Vocês viram ele apanhando ali, mas ele não se defende. Há outros vídeos, tantos de bullying. Quando acontece uma situação de bullying, a vítima normalmente não consegue se defender. Ela não tem forças para se defender. E não é porque ela não tem força física, ela não tem força psicológica para se defender. Pode passar. E quais são... portanto, não é difícil de prever as consequências, não é? Não é difícil de prever o que vai acontecer com esses meninos. O que vai acontecer com uma vítima de bullying, a gente já sabe. O quanto o sofrimento está presente nela. A menina que se mata... e que faz, nos anos 2000, que faz provocar toda a mudança na legislação e a introdução das primeiras políticas públicas de convivência na Espanha, é uma menina que deixa uma carta, que era vítima de bullying, e deixa uma carta antes de se jogar de uma ponte. Ela diz, nessa carta, livre, ó livre, meus olhos seguirão, ainda que parem meus pés. O que uma menina dessas está dizendo eu não aguento mais esse inferno que se tornou a minha vida e eu quero paz. A paz é o suicídio, muitas vezes, não é? E não é à toa que autores de bullying também têm uma consequência. A longo prazo, estes meninos e meninas que são autores de bullying também sofrem algo que é o abandono. Autores de bullying não têm relações duradouras, sejam elas relações de emprego, relações profissionais, sejam elas relações afetivas. E sabem por quê? Porque ninguém consegue permanecer perto deles por muito tempo. Porque eles são pessoas que submetem os outros às suas próprias vontades. E ninguém gosta de ser submetido às próprias vontades. Às vontades do outro. Então, são meninos fadados a terem relações sempre pequenas, sempre com pouco tempo. Porém, vejam, nós assistimos, e vocês estão preparados pela fala aqui, pode passar, pela fala do secretário, nós assistimos em 2023 a grandes ataques nas escolas, e nós nos assustamos com esses ataques, da mesma forma como nós nos assustamos agora assistindo essa série e vendo o quanto ela nos desafia a pensar. O quanto o problema do bullying está velado nas relações que muitas vezes a gente vê como meninos que são autores de violências graves e que, na verdade, são autores porque foram primeiro vítimas, porque foram antes também subjugados, porque foram também humilhados, porque foram também expostos, não é? Esse menino, o menino da série, que a gente, não sei quem já assistiu, quem não assistiu, a gente está dando spoiler um monte, né? Pois já estamos dando, mas
o quanto este menino ele sofre as consequências da humilhação, o quanto ele se junta porque tem pouco valor, o quanto ele se vê com pouco valor, o quanto ele tem consciência de que ele está sendo humilhado diante de um público que o conhece, dos próprios amigos, e humilhado diante de um público de pessoas que não o conhecem, inclusive porque é feito na internet, não é? Em que os seus professores, os seus pais, não sequer imaginam do que está acontecendo, não é? Mas o quanto ele sofre com isso e ele, então, se torna um agressor. Da mesma forma, pode passar, o quanto nós tivemos, em 2023, por exemplo, vários ataques no Brasil. Em outros países isso já era recorrente, mas que nos assustaram e que fizeram com que, por exemplo, essa rede tivesse tomado tomaram tantas providências para se organizar e proteger a escola. Agora, vejam, quando a gente faz uma pesquisa, buscamos, por exemplo, os ataques que aconteceram no Brasil. E quando nós buscamos quais são as causas desses ataques que aconteceram no Brasil, ainda que nós não tenhamos, inclusive porque, por exemplo, nós não temos como entrevistar esses autores, porque vários deles já estão mortos, não é? Os de Realengo, os de Suzano, não é? Não temos como entrevistá-los. Nós fizemos esse gráfico, representa as causas que foram divulgadas na mídia. E se pegamos essas causas que foram divulgadas na mídia para os grandes ataques, nós temos o seguinte: abuso sexual. Então, o que leva meninos e meninas a voltarem à escola e a procederem violências extremas ou ataques com armas brancas ou ataques com armas mesmo dentro das escolas. Então, esses meninos e meninas foram vítimas antes de abuso sexual, de transtornos psicológicos, com problemas de desacordo com a escola, com questões de rejeição amorosa, com inspiração a outros ataques. Então, por isso, a importância e a preocupação com o mês de abril. Então, a gente tem agora, não é, infelizmente, a comemoração que esses grupos extremistas e aqueles que são adoradores desses ataques, as comemorações dos grandes ataques, o grande ataque de Columbine, que foi um dos primeiros, agora em abril, os desentendimentos entre os colegas, os extremismos, então, a adesão a grupos extremistas, a própria violência na escola, as motivações tão conhecidas, e vejam o bullying. Então, meninos e meninas que dizem ter sofrido bullying e que voltam às escolas, não para matar aqueles que o violentaram, mas que, para matar, muitas vezes, outras pessoas que não tiveram nada a ver com aquilo que eles sofreram, mas que representam um lugar em que eles não se sentiram pertencentes, ou espaços em que esses meninos não sentiram bem-estar. Espaços em que esses meninos não sentiram-se acolhidos. É claro que as violências extremas, elas têm causas muito maiores. E não dá para dizer que essas violências extremas se resumem àquelas apenas que são citadas. Tá bem? Então, nós aqui poderíamos elencar
outras questões, e outras questões que são muito mais profundas, as ideologias, os problemas socioeconômicos, as questões familiares e outras tantas, porque uma violência extrema não pode ser entendida apenas por essas questões, visto que são violências complexas e que têm, então, um conjunto de outras, é um fenômeno multicausal. Mas dá para dizer que aqueles que voltam para a escola não escolhem a escola aleatoriamente. Escolhem a escola como um espaço em que não foram pertencentes. Numa pesquisa que a gente fez agora, em 2025, acabamos de fazer. Vejam, quando a gente fala sobre o sentimento de pertencimento e compara aqueles que já se envolveram em situações de bullying, então, nesses 3 personagens, autores, alvos e espectadores, o que a gente encontra? Quando a gente compara aqueles que já disseram serem alvos e aqueles que disseram que nunca foram alvos de bullying, aqueles que foram autores de bullying e aqueles que disseram nunca foram autores de bullying, aqueles que já disseram terem visto situações de bullying acontecendo e aqueles que disseram nunca terem visto situações de bullying acontecendo na escola, olha o que a gente tem. A gente tem que meninos e meninas que já se envolveram em alguma situação de bullying, sendo autor ou vítima ou espectador, se sentem muito menos pertencentes do que aqueles que não se envolveram. E, entre eles, quem se sente menos ainda? Os alvos de bullying. Ou seja, aquele que é vítima de bullying se sente menos pertencente ainda. Eu não pertenço a esse espaço. Eu não me sinto aqui nesse espaço. Esse espaço não é meu. Vejam qual é o problema. Pode passar, querido. Então, mas agora vamos lá pensar. Mas será que o bullying é o único problema da escola? Luciene, você veio aqui para falar de bullying, nós estamos falando de violência, é a mesma coisa? Nós estamos falando do mesmo problema? Nós estamos falando de um único problema que a escola tem? Pode passar. Será que este é o único? Bom, não. Nós temos um monte de outros problemas de convivência e que, muitas vezes, para a mídia, para as pessoas que fazem as leis, para a sociedade em geral, nós chamamos de bullying como um grande espectro, porque é uma palavra, inclusive, da moda, uma palavra que se fala muito, e é bom que se fale. A lei dar o nome de bullying é bom porque ela traz a crueldade daquele que talvez seja o pior dos problemas, o mais velado, o mais escondido. Mas nós que somos profissionais em educação, nós precisamos entender, identificar quais são os problemas e nomear esses problemas. Sabe por quê? Porque nós entendemos de educação. Do mesmo jeito que a gente vai no médico e é preciso que a gente, como médico, que o médico saiba entender qual é o nosso problema para poder dar um remédio. Então, eu vou no médico. Imaginem, eu estou com um problema no coração e ele me dá um remédio para o dedão do pé. Não tem sentido, tá certo? Então, eu preciso saber qual é o problema para que eu possa dar o melhor remédio. Agora, vejam, há muitos problemas na escola que acontecem e que, infelizmente, nós, profissionais de educação, tratamos do mesmo jeito. E não dá para ser assim. E eu vou dar um exemplo para a gente poder entender. Nem todos os problemas que acontecem na escola são violência. Nem todos os problemas da escola que acontecem são bullying. Aliás, minha gente, cuidado, porque, na verdade, quando o menino chega na escola e diz assim para mim, para você, professora, ele está fazendo bullying comigo, desconfie. Desconfie. Quando o pai chega na escola e diz para você assim, meu filho está sofrendo bullying aqui nessa escola, eu vou processar essa escola que meu filho está sofrendo bullying, desconfie. A gente vai conversar e vai ver aqui, mas vamos conversar um pouquinho mais, porque bullying se vê com sinais, com manifestações,
Porque, normalmente, quem sofre bullying não fala. O menino não falava. Você perguntou uma coisa super importante. O menino não fala. Ele só falou quando ele não aguentava mais e tinha uma costela que perfurou o seu pulmão. É por isso que ele morreu. É por isso que ele morreu. Ele só estava desesperado, chorando, e contou para o pai, porque a costela perfurou o pulmão dele. Porque antes ele não tinha contado. Ele não contou para ninguém. Este é o problema. Ele não conta, ele tem vergonha. Ele tem medo dos autores fazerem pior com ele, porque ele não sabe se defender. Ele não conta para ninguém, entenderam? Nem para o pai, nem para a mãe. Como é que a mãe vai lá contar se não sabe o que aconteceu? Como é que a diretora vai agir se ela não sabe o que está acontecendo? Como é que o professor vai agir se ele não sabe o que está acontecendo? O garoto, você se lembra em 2018, quando aconteceu o caso do garoto que foi... Eu não sei se ele ainda está na Fundação Casa, eu acho que ele já deve ter saído, porque acho que ele já completou 18 anos, eu não me lembro mais. Mas um garoto, em 2018, numa escola particular, o caso de 2018 de bullying é interessante. Era um adolescente, ele entrou na sala e matou 2 pessoas, 2 amigos, 2 colegas, com a arma do pai, que era um militar. Ele entra na escola, mata 2 colegas e uma professora consegue segurá-lo, e é por isso que a tragédia não foi pior. Tá certo? Mas o que aconteceu dias antes? No dia anterior, esse mesmo garoto tinha entrado na escola, estava na aula, no intervalo da aula, o professor chegou na sala. O professor estava dentro da sala, tá certo? E o garoto que no outro dia ele matou, ele deu para ele um desodorante de presente. Deu para ele um desodorante. Tá? E aí, o professor estava na aula. O professor, com certeza, deve ter perguntado: ô, pessoal, tudo bem? Vamos sentar? Sabe aquela hora que o professor está chegando, na hora da troca de aula? Gente, vamos sentar? Tudo bem aí? E eles devem ter dito: o quê? Tudo bem, professor. O que é isso aí, pessoal? E eles devem ter dito o quê? Nada, professor. Então, brincadeira, é um presente para ele. Tá? Sabe qual era o presente? Um desodorante. E sabem por quê? Porque o apelido do garoto era Fedido. E todo mundo sabia. Menos quem? O professor. E aí, o professor, então tá, pessoal, presente dado, ok, vamos começar a aula. Ok, tá. Começaram a aula. No outro dia, quem foi o primeiro que ele matou? Quem deu o presente. Quem foi a segunda que ele matou? Quem riu e ele viu. E quem ia ser o próximo que ele matou, que ele iria matar? Quem estava ali do lado dele, que também riu. Mas ele não deu conta, porque a professora conseguiu segurar. Tá certo? O que mais se descobriu? Se descobriu que, nas redes sociais desse garoto, ele estava lá... ele era um adorador de armas. Ele era um adorador dessas tragédias que acontecem, principalmente a de Columbine. Ele era um garoto que estava em fóruns e ele participava de subcomunidades, como o de Sapopemba, que matou também uma professora, e que estava numa subcomunidade de garotos que estavam planejando as formas de violência, que adoravam formas de violência. Ele estava também em subcomunidades extremistas de ódio aos judeus, de ódio a nordestinos, de ódio a mulheres. E aí, descobriram isso depois. Mais uma coisa, eles descobriram também, conversando com os alunos, que ele tinha ido para uma festa fantasia com os amigos, era uma festa de aniversário, numa festa fantasia. E sabem qual era a fantasia dele? De Hitler.
O professor ia saber? O professor ia saber? O professor vai na festa de aniversário? Não. O professor tem rede social com os alunos? Não. Então, como ele vai saber? Então, esse conflito não dá para o professor saber, esse tipo de problema. Então, vejam, este não é o único problema que acontece na escola. Acontecem muitos outros problemas na escola. Então, vejam, este é o mais cruel, porque ele é o mais difícil de ser entendido, o mais difícil de ser visto. E eu não consigo ver. Por isso, vocês terão que ficar atentos aos sinais. E esses sinais tem alguém que vê. Segura, não vou contar agora. Vocês já devem saber quem é que vê. Tem alguém que vê, eles sabem. Tem alguém que vê, mas segura. Agora, vamos lá, volta aqui comigo. Mas tem outros tantos problemas na escola que acontecem que não são bullying, Luciene, e que a gente vai ter que dar conta deles. Então, nem tudo é violência na escola. Só que há um problema, veja, do lado de cá, tem manifestações que não são violências, que são manifestações que atrapalham, diria um autor chamado de Barbier, um francês. Ele diz, são microviolências, mas que atrapalham muito mais pela repetição do que pela intensidade, que atrapalham não pela forma com que danificam a dignidade, mas porque elas atrapalham, porque elas se repetem, causam o caos, não porque ferem a dignidade. Mas, vejam, e do lado de cá, aqui sim eu tenho as manifestações violentas. Então, a ciberagressão, essa violência dura de quem leva arma, de quem tem o porte de drogas, de quem agride, sim, e o próprio bullying, perpassando por todas essas violências que podem ser manifestadas de todas as formas. Então, as violências estruturais, que são maiores de todas elas, que são as misoginias, que são os preconceitos de todas as formas, que, portanto, pedem por uma forma por uma forma de intervenção muito maior do que somente a intervenção a um problema. Agora, vou dar um exemplo para a gente poder entender. Quer ver? Como a escola, muitas vezes, não entende qual é a diferença entre esses problemas. Outro dia, eu li no jornal o seguinte, tinha um anúncio de uma reportagem assim, mais um caso de violência na escola. Adolescente vai para a cadeia de Camburão. E eu, meu Deus, vai para a delegacia de Camburão. E eu, nossa, o que será que aconteceu? E eu conheci a rede, aí eu fui saber o que tinha acontecido nessa rede, né? Conversando com as pessoas, eu fui saber. Bom, o caso foi o seguinte, vocês já fizeram campeonato de cuspe na escola? Eles já. Olha lá. Eles não mentem. Eles todos já fizeram, eles estão mentindo. Estou com vergonha de vocês. Já fizeram, né? Já, campeonato de... Pode ser que não fizeram na escola, mas já fizeram na vida campeonato de cuspe. Vocês sabem o que eu estou falando? Quem cospe mais longe, né? Pois é, campeonato de cuspe. Mas o problema é que eles fizeram na escola o campeonato de cuspe, né? E mais um problema. A escola tinha 2 andares. Então, imaginem o que aconteceu. Já imaginaram? Então, pois é. O campeonato de cuspe estava acontecendo no 1º andar. E no térreo estava passando, exatamente no momento do campeonato de cuspe, uma professora que levou uma cuspida na testa. Ela ficou indignada, ficou horrorizada, ficou melecada, se sentiu violentada, se sentiu mal, desrespeitada, e chamou o garoto que tinha começado o campeonato, que tinha cuspido. Ele foi correndo lá e foi dizer para ela, professora, desculpa, eu estava aqui brincando, a gente estava brincando de campeonato de cuspe. Quando ela olha para ele, ela olhou para ele e viu que era vamos lá, Enzo. É um bom nome?
Bom, é o Enzo? Você se chama Enzo? É, acertei. Olha lá. Enzo é um bom nome? É um bom nome, tá? Era o Enzo. Aí ela olhou para o Enzo e lembrou que o Enzo tem uma ficha corrida, sabe? Aquela ficha, né? E aí, quando ela olha para o Enzo e já viu que o Enzo apronta bastante, ela nem deixou o Enzo falar nada e já levou o Enzo para a diretoria, porque ela estava indignada, se sentindo desrespeitada, enojada com aquela situação. E aí ela vai para a diretora e diz para a diretora: olha, diretora, o que aconteceu? Olha aqui como é que eu estou. E, claro, com toda a razão, ela estava se sentindo desrespeitada. E aí ela diz para a diretora, e a diretora, quando olha e vê que é o Enzo, ela já lembra também de todas as vezes que aquela semana o Enzo já tinha ido para a diretoria. E ela, então, não deixa o Enzo falar e já diz: Enzo, aqui o que vai acontecer com você? Ela já preenche um bilhete para o pai do Enzo e já preenche a ficha do Enzo para uma suspensão. Dá uma suspensão para o Enzo e diz para ele: Enzo, agora você vai levar esse bilhete para o seu pai e o seu pai vai vir aqui e você, então, vai para casa e vai ficar sem vir para a escola porque você está suspenso. O Enzo sabe o pai que tem. E sabe que ele vai apanhar muito quando ele chegar em casa. E aí o que ele faz? Ele pega o bilhete, rasga o bilhete e joga na diretora. E aí a diretora, que é a autoridade máxima da escola, não tem mais o que fazer, então o que ela faz? Chama a polícia. Ela chama a polícia e a polícia leva o Enzo de Camburão. E aí, então, sai no outro dia a nota no jornal, dizendo: adolescente, mais um caso de violência na escola. Adolescente vai para a delegacia de Camburão. Essa era a forma de violência. Vejam, isso não é violência na escola. É claro que a professora se sentiu desrespeitada. É claro que foi desrespeito com a diretora jogar o bilhete nela. Mas também teve, ai Jesus, mas também teve desrespeito com ele. Isso é, no máximo, incivilidade. Porque não é nem transgressão à regra. Sabe por que não é transgressão à regra? Alguém tem a regra na sua escola, está escrito lá no seu regimento escolar, é proibido fazer campeonato de cuspe na sua escola? Se tiver, tudo bem. Mas eu acho que não tem. Então, vejam, não é violência. Nosso grande problema é que nós não damos na escola a identificação aos problemas de convivência como eles devem ser dados. Então, acontecem problemas diferentes. É preciso tratar os problemas de convivência como eles são diferentemente. Eles não são os mesmos. Para um problema de violência, eu preciso tratar de outro jeito. Mas para um problema de indisciplina, para um problema de incivilidade, eu preciso tratar com quem é de direito. É claro que bateu não tem como desbater. É claro que quando o menino age mal, eu não tenho como deixar, eu não tenho como desfazer isso. Mas eu preciso dar a ele a oportunidade de dizer para essa professora, para que a professora diga para ele: eu estou me sentindo enojada, eu estou me sentindo desrespeitada. Como é que nós podemos fazer para que isso não aconteça mais? O que você pode fazer agora para que eu me sinta melhor? É assim que eu resolvo, porque ele não tem como agora desfazer o que aconteceu, tá certo? Mas ele tem como reparar. Esse é o trabalho desse menino. Porque, vejam, acontece que, e eu dizia para vocês, o bullying é um dos problemas. O bullying é um dos problemas que pode ser visto com sinais, com manifestações. E essas manifestações, elas estão aqui presentes. Elas, o tempo todo, elas estão
muito mais agora no período pós-pandêmico, elas estão dadas, elas podem ser tanto consequências como do bullying, ou como elas podem ser, elas podem levar ao bullying, pode passar. Então, mesmo antes da pandemia, pode passar, a gente tem dados que mostram o quanto as crianças e os adolescentes já não viam a escola como um ambiente protetor. Veja, numa pesquisa que a gente fez no estado de São Paulo, com 945 mil estudantes, a gente já via 25% dos alunos diziam já sofrer bullying. Já diziam que todos os dias eles eram menosprezados, diminuídos por alguém. 18% sentiam medo de ir para a escola. Isso antes da pandemia, pode passar. Numa escala de sofrimento emocional, ou seja, da falta de saúde mental das crianças, a gente chama de sofrimento emocional, numa escala que vai de 21 a 84 pontos, ou seja, quanto mais alta essa escala, mais sofrimento eles têm, então mais depressão, mais ansiedade, mais tristeza, mais automutilação, mais exclusão eles sentem. Os meninos chegaram a 71 pontos, as meninas chegaram a 82, ou seja, eles já estavam manifestando problemas. Agora, pode passar. Agora, vejam, pode passar mais um. Depois da pandemia, a gente tem encontrado também os problemas de bullying, eles continuam existindo. Então, 11% de autores, 18% de vítimas e 47% de espectadores, numa amostra agora de 3.270 estudantes do estado de São Paulo. Luciene, 11% é pouco, pode passar. Mas lembrem, o bullying não é o único problema. Na verdade, em números, ele é o menor dos problemas. Só que ele é o pior do ponto de vista da crueldade. Mas vejam esse dado: 22% dos alunos têm se sentido sozinho, 22% têm chorado com frequência. Numa amostra de 3.000 estudantes, são 720 alunos, agora em 2025. Essa pesquisa foi feita. Tem chorado com facilidade. 19% desses jovens, ou seja, são 622 jovens, têm se sentido triste todos os dias ou sempre. Pode passar. Nessa mesma amostra, 42% desses jovens têm, ou seja, 1.376 jovens têm medo de perder as pessoas queridas. 41%, 1.343 jovens, têm tido ansiedade todos os dias. 1.146 jovens têm tido mudanças de humor. Pode passar. Mas o dado mais terrível que a gente encontrou, 6% desses jovens, ou seja, 196 jovens, têm dito todos os dias, ou muitas vezes, têm pensado em se matar. Ou seja, meu Deus, não posso. Vocês vão ter que me aguentar, mais 5 minutos, então. Esses jovens, esses dados têm dito o quê? Esses dados têm dito para a gente o seguinte: há um problema nas relações entre os jovens, há um problema para que a escola possa dar conta, não só do bullying, mas das consequências dessa sociedade em que esses jovens estão vivendo. Então, o que fazer? Como nós podemos agir? A escola é um lugar de referência. A escola, para cumprir a lei 14.811, vamos lá. Então, qual é o papel da escola? Pode parar aí, que agora eu falo daí e pronto. É o seguinte: há uma questão que qual é o papel da escola? A escola não é lugar de criminalização. A lei existe para dar conta de qual é o papel, a orientação de que essas crianças e jovens, elas podem se defender, elas têm o direito de recorrer a essa rede que protege. E isso é garantia para elas, e a lei fala isso. Então, da crueldade que são essas violências. Mas a escola tem outra natureza.
A natureza da escola é uma natureza de formação. Então, é preciso que essa natureza seja cumprida. Isso significa dar às crianças a possibilidade delas poderem ter na escola professores, adultos, que olhem por elas e que deem a elas a oportunidade de reparação. Porque criminalizar apenas faz com que o autor do bullying pague por aquilo que ele fez, mas não age sobre a vítima, que também precisa se fortalecer. A vítima precisa ter também um trabalho, que é um trabalho de fortalecimento. É dar à vítima a possibilidade dela dizer: eu não quero que você me faça isso. Fortalecer a vítima é fazer com que ela se indigne, com que ela possa barrar aquele que age mal. Dar aos espectadores a possibilidade de dizer como é que vocês podem fazer para que isso não aconteça, para que eles tenham coragem de fazer essa mudança, para que eles tenham coragem de defender. Conto o último causo, e é um palavrão, posso falar? Ai, meu Deus. Seguinte, em nome da ciência, tá bom? Uma professora estava na sala de aula e tinha lá um garotinho chamado, vamos pôr o nome dele, Gabriel, pode ser? Gabriel aprontou todas. E, para encerrar o dia com chave de ouro, depois que voltou do intervalo, uma menina chega para a professora e diz: professora, o Gabriel mandou o outro menino tomar no Foreves. A professora: o quê? Mandou o outro menino tomar no Foreves. E aí a professora, já brava, porque ele já tinha aprontado todas, não teve dúvida, pegou o Gabriel e disse: você vai para a diretoria agora. E pegou o Gabriel, levou para a diretoria, o Gabriel querendo se explicar. Mas, professora, ela disse: você não vai explicar nada, você perdeu o seu direito, leva para a diretoria, dona diretora, esse menino aprontou todas, e, para fechar o dia com chave de ouro, mandou o menino tomar no Foreves. A diretora olha para o menino e diz: eu não acredito. Um menino tão bonito como você, com uma boca tão suja, você vai ficar 2 dias em casa de suspensão, vou chamar sua mãe, sua mãe vai assinar o livro aqui de suspensões e você vai ficar de suspensão para aprender a nunca mais falar palavrão. Vai buscar suas coisas. Ele vai buscar as coisas enquanto a mãe dele chega, a diretora faz ela assinar o livro, ela pega o menino, antes de ir embora, ela olha para o menino e diz: você não vai falar nada? Brava também com ele, ele diz: elas não me deixam falar. Aí a diretora olha para ele e diz: agora você pode falar. Ele olha para a mãe, olha para a professora, olha para a diretora e diz: mas eu não mandei ele tomar no Foreves, eu mandei ele tomar no cu. Ele não entendeu nada do que ele queria dizer, do que eles fizeram. É preciso dar aos meninos e meninas a oportunidade de aprender a reparar. É com quem de direito que ele tem que conversar. Eu tenho a intenção de formar, então diga para ele, diga para sua amiga como você pode fazer para que isso não aconteça mais. Amiga, diga para ele o que ele pode fazer para que você se sinta melhor. Porque não tem como desfalar. Então, como você pode resolver? Finalmente, quem pode ajudar? Vocês, que coisa mais linda! Vocês já viram que vocês precisam colocar os jovens numa situação de protagonismo. Tem mais uma coisa que vocês podem saber. Vocês podem fazer. Pode ir lá para o fim, que é a última coisa mesmo. Lá para o fim, pode ir aí. Vocês podem inserir os alunos em situação... volta para mim, que eu só vou mostrar. Volta aí. Vocês têm algo que vocês podem fazer. Existe um trabalho no Brasil que é pioneiro, que é inserir na escola trabalhos com... os próprios alunos podem ajudar a cuidar dos alunos. Meninos e meninas são eleitos pelos seus pares para cuidar dos próprios alunos. Porque quem é que vê nas redes sociais quem está sofrendo?
Quem é que sabe o que eles estão passando? Vai para a última tela, penúltima. Quem é que sabe? Os próprios alunos. Então, minha gente, mais do que chamar o bombeiro para apagar o fogo, cuidem dos seus meninos. Muito obrigada. Nesse momento, tem algumas perguntas que nós selecionamos, né, porque foram várias perguntas, porém nem todas vamos conseguir contemplar. Fizemos uma junção e conseguimos chegar mais ou menos nas perguntas parecidas. A primeira pergunta é da professora Tainá, da participante Tainá. Pensando a nível municipal, como podemos desconfiar, como foi dito, das situações relatadas verbalmente sobre as situações de bullying? Acho que agora eu respondi. Talvez essa pergunta tenha sido feita antes de eu responder. Uma das ações mais eficazes que a gente tem pensado, e isso não é novo, não. Desde a década de 80, quando Dan Oyles começa a estudar as questões de bullying nos países nórdicos, uma das referências desses trabalhos também já começam a serem criados, que são os sistemas de apoio entre pares. Esses sistemas de apoio são grupos de alunos que são preparados para ajudar os próprios alunos. Então, quem tem muito mais condições de olhar para os jovens, de olhar para os alunos e perceber que há alunos excluídos, que há alunos se sentindo solitários, alunos com sinais que nós não percebemos, são os próprios alunos. E aí, então, o que nós fazemos na escola é, institucionalmente, promover esse trabalho e dar condições para que esses alunos possam participar. Então, tem toda uma estrutura, não é assim, eu quero formar um grupo de alunos, vem cá, grupo de alunos, vocês atuam. Não, tem uma estrutura de trabalho que, claro, que tem que ser organizada. Mas quem faz isso muito bem são os próprios alunos. Tem uma outra pergunta da gestora escolar Cíntia, da 10ª CRE. Essa eu acho até super pertinente, que acho que envolve muita gente aqui. Qual a diferença entre a zoação dos alunos dos anos 80 e 90 para os casos de bullying da atualidade? Duas respostas. A primeira ideia é que pode ser que aquilo que a gente chamava de zoação, então, vou falar em termos de... a gente não sabia que era bullying, porque bullying depende, há uma linha tênue entre a brincadeira e aquilo que gera de sentimento na pessoa. O que pode acontecer é que uma pessoa que faz bullying, ela pode fazê-lo sem pensar na reação do seu par. Quando o par ele devolve a brincadeira, por exemplo, quando eu te dou um apelido e você me dá um apelido também, quando eu faço uma brincadeira com você e você faz uma brincadeira comigo, isso não é bullying, mesmo que tenha começado com a possibilidade de ser. Esse tipo de zoação é característico de uma idade, da própria adolescência, da juventude, vamos dizer. Tanto que isso é característico do ensino médio. Tá? É interessante isso. Dos que estão mais lá para o 2º, 3º ano do ensino médio. E é muito comum que a gente faz essa diferenciação. Mas a diferença é que não tem embate de força, ou seja, então tem dupla, vai e volta. E aí eles não se tratam como inimigos ou como isso não causa um problema. Isso não causa
um sofrimento na pessoa. Então, pode ser que seja isso. A segunda, então, pode ser que essa zoação que a pessoa está se referindo tenha essa característica que também é comum hoje, mas é comum na juventude e não na adolescência. Tá? Muito mais o que eu estou chamando de juventude é essa adolescência mais tardia, tá bem? Isso já é um estudo da psicologia que a gente já tem feito. A segunda resposta tem a ver com a possibilidade da gente não reconhecer como bullying aquilo que nós vivemos, porque o estudo do bullying ele é mais recente, tá? Mas o bullying sempre existiu desde os primatas, porque é um fenômeno humano. Não é um fenômeno, aliás, não só humano, mas entre os próprios animais. Né? Ou seja, é um fenômeno, ele existe também, tá bem? Ele existe desde a da nossa presença na Terra. Então, a literatura descreve casos. Aliás, o primeiro caso foi descrito em 1800, e já perdi a conta, já não sei mais, mas é 1800 o primeiro caso registrado da psicologia, não chamado como bullying, mas já registrado, tá certo? Com essas características. Então, ele sempre existiu, só não sabíamos que era esse nome. Tá bom? Obrigado. Agora é um participante da quarta CRE, não se identificou, mas a pergunta é a seguinte. Trabalho em uma comunidade que as crianças normalizam o brincar violento. Quais são as ações práticas que nos sugere para mudar essa realidade que é o normal na vida pessoal deles? Uma das ações muito legais que vocês podem fazer é transformar implementar na sala de aula os espaços de diálogo ou assembleias como uma prática cotidiana. E que são esses espaços de diálogo? É a educação infantil? Então, são espaços de diálogo diários, que são rodas de avaliação do dia. Depois a gente pode... Nesse Somos Contra o Bullying é um site. Aqui, nesse Somos Contra o Bullying, tem tanto como organizar uma comunidade de cuidado e apoio para os maiores, tá bem? Que são esses grupos de alunos, e também tem tem muita atividade, muitas práticas que podem ser compartilhadas ali, tá bom? Mas vejam, o que é uma avaliação do dia? Uma avaliação do dia é que você vai procurar discutir com os alunos como é que foi o nosso dia de hoje. E aí a gente vai discutir ações, casos ou problemas que tenham acontecido e que a gente vai procurar como é que aconteceu, como é que se sentiram as pessoas dentro desse problema que aconteceu e como é que a gente vai fazer amanhã para que isso não aconteça mais. Então, coletivamente, você vai criando alternativas e registrando essas alternativas enquanto contrato social. Ou seja, o que é que a gente vai fazer aqui para que isso não aconteça mais? Porque isso pode? Por que não pode? O que acontece com as pessoas? Não é apenas como uma forma de organizar regras de conduta, mas é uma forma de dizer isso não dá certo por quê? Porque ofende pessoas, porque isso fere as pessoas, porque como as pessoas se sentem. Então, você vai organizando isso como contrato social e vai colocando na parede, vai escrevendo. Se as crianças não sabem escrever, você mesmo escreve, põe carinha, um jeito das crianças identificarem e vai colando na parede. O que é que a gente combina aqui na nossa escola de que não pode existir? Então, vai fazendo combinados. Então, tem uma série de formas de avaliação do dia. A avaliação do dia com envelopes, que a gente estuda, por exemplo, a gente coloca virtudes, então, a gente chama de solidariedade, respeito, e eles têm que identificar o que é respeito, quais são as situações de respeito que acontecem aqui na nossa sala,
quando não acontece respeito, como é que vai ter que acontecer o respeito aqui. E aí tem nesse site como é que a gente faz isso para a gente poder ir colocando na sala, por exemplo. É uma forma, mas isso é diário. Eu tenho que fazer todo dia. Quando é que isso não deu certo na nossa sala hoje? Quando é que faltou respeito hoje? O que aconteceu hoje que a gente não conseguiu fazer bem? Ou seja, no outro dia você faz a avaliação do semáforo. Quando é que foi hoje? Verde, tudo bem. Amarelo é atenção. Vermelho é quando não foi bom. Então, o que não foi bom hoje? Cada dia a gente faz um tipo de avaliação, mas sempre a ideia é um conteúdo moral. Tá certo? Estou dando ideias aqui, mas o princípio é o mesmo. Uma avaliação sobre como é que foi o nosso dia do ponto de vista da moral. Obrigado. Tem mais uma pergunta da Lucinéia Gomes. Sou da educação infantil. Nos confrontos em sala, quando um menino bate em uma menina, chama a atenção que menino não bate em menina. Porém, penso, será que estou incentivando a bater somente em meninos? Boa, professora. Boa. Acho que quando acontece um conflito, o que está em jogo não é o gênero. O que está em jogo é não bato em ninguém. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não se bate nas pessoas. Como você pode resolver este problema? E acho que essa é a primeira coisa. E deixar para discutir a questão de gênero de outras formas. Então, tem livros de educação, livros de literatura infantil que você pode trabalhar com as questões de gênero. Então, falando, brincando com as crianças sobre o que menina pode fazer, o que menino pode fazer, e sem ter que falar sobre... Você não vai falar, a menina é tão importante quanto o menino, mas mostrando isso, mostrando nas relações mesmo. Então, olha só, menina pode fazer isso, menina brinca disso, menino também brinca disso, ou colocando brincadeiras nas brincadeiras e fazendo as discussões coletivas sobre essa questão de gênero. Acho que é mais interessante do que no momento em que eu estou fazendo essa discussão, porque não se bate em ninguém. Acho que é mais adequado, inclusive, na construção da regra, porque de repente, se você coloca as especificidades, aí vão aparecer outras especificidades também que você vai ter que falar, né? Muito obrigado. Quebrando um pouquinho o protocolo, vou pedir, por favor, o nosso grande parceiro da Guarda Municipal, Bazem, para fazer essa reflexão que ele mandou aqui para a gente. Fica à vontade. Cumprimento a nossa subsecretária toda, palestrante, cumprimentar os diretores, coordenadores, pela valorização de sempre, mas eu queria deixar um pensamento, porque eu rodo a rede, né, as 11 coordenadorias, agradeço o acolhimento de cada diretor, cada professor, cada aluno para colaborar com o nosso trabalho, mas eu estou aprendendo a poder trabalhar segurança escolar com o DNA da educação. Os professores têm me ensinado, nesse período, a própria segurança pública, a gerência de segurança escolar, a SUBAI, e eu queria deixar essa frase. Diga-me, eu esquecerei. Ensina-me, eu poderei me lembrar. Envolva-me, e eu aprenderei. Então, é uma frase do Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, na época da guerra, acabou com a escravidão, pensou em educação, sobre o envolvimento. Todas as soluções de prevenção acontecem soluções pelo envolvimento. Eu vejo cada professor, como é que estamos tratando quem cuida dessas crianças? Como é que nós acolhemos o tutor? Como é que acolhemos a integração familiar? Conforme a professora, nossa palestrante, brilhantemente falou da questão do exemplo, filme, vemos tudo ali, a questão de cada questão do bullying, mas olhar mais profundo sobre envolvimento, tem trago soluções em cada território.
olhar essa questão da prevenção, como o secretário falou, eu vejo esse trabalho. Então, ensinar, eu posso esquecer. Diretor, o que é ato de indisciplina e ato infracional? Se confunde? Eu posso esquecer. Poderei estar pensando em lembrar, trazer alguma coisa, vou aprender? Vou. Mas, a princípio, é preciso envolver-se. Se você se envolver, vai esquecer, você não vai esquecer mais. Você vai estar junto, seja na dor, na alegria, porque nós temos o costume de se unir somente em momentos de alegria e de dor, e não no cotidiano. E esse envolvimento que a palestrante está trazendo de todos é que faz a diferença. Então, é trazer essa reflexão para todos e a intersetorialidade. O professor, o diretor não está sozinho, saber que precisamos estar acolhendo nesse momento que ele vive uma série de situações, as coordenadoras, cada professor, cada aluno, que são participantes nesse processo, no momento que vem os relatos espontâneos de violência que acontece com ele na casa, ao redor, e desemboca na escola. E, com isso, a gente poder fazer uma gestão integrada, intersetorial, e a gente, com envolvimento, a gente não vai esquecer mais. Obrigado pela valorização de todos. Obrigado. Obrigado, inspetor Bazem. Obrigado. Vou pedir para a senhora fazer as suas falas finais, agradecendo. E a gente da Secretaria Municipal de Educação e todos que estão presentes também agradecem muito a sua presença e essa fala maravilhosa que traduziu essa manhã, complementando tudo que a gente vive no nosso cotidiano. Muito obrigado, professora Luciene. Uma salva de palmas. Vou chamar agora a Alessandra, aqui à frente, chamar o nosso subsecretário Hugo para fazer as honras de agradecimento à professora Luciene. As fotos. Pessoal, a gente está entregando aqui o certificado para a nossa querida palestrante, professora Luciene, entregando também um mimo aqui da nossa rede. A gente, enquanto educação, adora o mimo, não é verdade? Então, ela não poderia sair daqui do Rio de Janeiro, vindo lá de São Paulo, para contribuir também com a nossa rede. E quero dizer que todo mundo que está aqui nesse auditório, a gente está gravando também essa palestra pela Multirio. Semana que vem nós vamos disponibilizar, Luciene. Então, todo esse conteúdo que esse auditório aqui teve oportunidade de ter acesso, ele vai estar disponível para toda a nossa comunidade escolar, a partir da nossa empresa de multieducação. Essa transmissão entrará no site da Multirio na terça-feira que vem. E o que eu convido a vocês, né? Vocês que estiveram aqui hoje, provocaram essas reflexões, discutiram esse tema tão importante para o nosso cotidiano, dialoguem na escola. No centro de estudos, num dia de formação ali pós-horário, leve essa reflexão para as suas unidades escolares. A gente tem um problema, e a professora Luciene trouxe aqui com muita propriedade, de desmistificar alguns termos e conceitos que são muito complexos e usar na rotina como se fosse tudo. Né? Então, a gente que está no meio político, tudo é fascismo. E aí, quando você diz que tudo é fascismo, nada é fascismo. Né? Tudo é nazismo. Quando você diz que tudo é nazismo, você perde a capacidade de identificar, de fato, o que é uma prática nazista. Tudo é bullying. Quando você diz que tudo é bullying, você perde a capacidade de entender a complexidade do bullying quando ele acontece. E a professora Luciene, isso é o que mais me pegou aqui também, nessa reflexão da manhã, ela trouxe isso com muita propriedade, e não à toa, ela se debruçou sobre a identificação do bullying por muito tempo aqui nessa palestra, porque essa é a chave para a gente conseguir avançar em todo o restante do conteúdo que ela trouxe aqui. Uma boa identificação. Se a gente não conseguir levar esse debate para a comunidade, responsáveis, professores, funcionários, os próprios estudantes, a gente perde a capacidade de identificar esse tipo de violência que tanto tem afetado os nossos alunos, que tanto tem afetado a nossa sociedade. Então, que vocês consigam fazer bom proveito. A gente, enquanto Secretaria Municipal de Educação, fica muito orgulhoso de estar dedicando tempo e espaço para essa reflexão tão importante. Vocês estão numa secretaria, e os nossos parceiros externos à secretaria estão numa prefeitura
que compreende esse debate como relevante no contexto da escola. Isso não é pouca coisa. Tem muita gente debatendo violência nas escolas com outro viés. A gente está debatendo violência na escola também pensando na crise, como o secretário Renan falou aqui. A gente está preparado para a crise, mas a gente está pensando na prevenção. A gente quer que as nossas escolas sejam espaços de convivência positiva, respeitosa e que propicie a dignidade de todos. Se orgulhem desse trabalho, porque esse trabalho só existe porque cada um de vocês é um pivô para que isso dê certo nos seus espaços, nos seus territórios. Então, quero agradecer mais uma vez, professora, o orgulho, a honra de tê-la aqui conosco, uma grande referência aí no Brasil sobre essa discussão, e que a gente possa ter mais momentos como esse também. Você já está convidada para retornar aqui em outros fóruns de debate. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.